Olá, seja bem-vindo ao Stormia Talks. Esse é o podcast sobre inovação da Seguros Unimed. Aqui a gente vai tentar desmistificar o que é inovação, tentar tirar a nossa mentalidade de que inovação é tecnologia. Nem sempre é tecnologia. Aqui a gente vai trazer convidados para falar sobre cultura da inovação, mindset da inovação, como é incorporar uma startup dentro de uma corporação, o que é o papel da startup dentro do processo de inovação. Então a gente vai trazer convidados aqui nessa primeira temporada focado em mindset de inovação. E hoje, para começar o bate-papo aqui nesse nosso primeiro episódio, eu trago o CEO e cofundador da Iapuli, o Adalberto Generoso. Seja bem-vindo, Adalberto. Tudo bem, muito prazer. Obrigado pela oportunidade. Estou ansioso pela nossa conversa. Maravilha. Eu trouxe aqui a Renata Ucha, superintendente de marketing lá da Seguros Unimed. Olá, tudo bem? Muito legal estar aqui. Vamos lá, começar. Boa, Rê. E também aqui junto comigo está o Fábio Nogue, superintendente de inovação e odonto lá da Seguros Unimed também. Seja bem-vindo aqui. Olá, Douglas. Muito prazer estar aqui com vocês. Vamos começar de bate-pronto, assim, só para a gente aquecer os motores. Renata, o que é inovação para você? Puxa, ontem eu li uma frase, né? Como que era? Criatividade é pensar, inovação é fazer, agir. Eu discordo um pouco, porque eu acho que tudo é pensar, fazer, agir, fazer diferente, fazer melhor o que já está sendo feito. Vários pontos de vista sobre o que é inovação. Quando você está falando em uma linha de produção, você pode fazer melhor o que já está sendo feito. Quando você está falando de um atendimento ao cliente, você pode fazer o que ninguém fez. Então, a inovação é fazer algo que talvez você não tenha pensado antes, sei lá. Fazer melhor? Sei lá, tem um monte de coisa, não tem? Aí o Adalberto vai explicar melhor pra gente aqui. E para você, Fábio, o que é? Para mim, inovação é a criatividade em movimento gerando resultado. Então, agregando algum valor, seja para uma empresa, para um negócio. E para você, Adalberto? Exploração. A capacidade de explorar sem perder eficiência, mas dando espaço para que aquela exploração permita novos caminhos, para depois você torná-los eficientes também. E isso é evoluindo constantemente. A gente trouxe o Adalberto aqui, que ele é um cara que tem algumas passagens interessantes em algumas startups que vocês já devem ter ouvido falar. Dentre elas, o Guia Bolso, o Chef Time e agora ele está com a Iapuli. A gente trouxe alguém de startups aqui porque a gente está num conflito aqui de uma grande corporação com as startups, que são umas... Eu não chamo nem de empresa startup, eu acho que o startup é um processo. Você concorda comigo? Definitivamente. De exploração. Exato. Definitivamente. Então, em vez de chamar de conflito, eu prefiro falar que é o oposto do que uma grande corporação que já é comprovado da sua entrega, do seu tipo de produto, está gerando valor através de eficiência, e a startup é o oposto, está descobrindo qual que é o produto com o product market fit ideal e buscando o valor no mercado para depois buscar eficiência. Então, são jornadas opostas e que em algum momento elas têm que se cruzar. E as startups, sim, elas são empresas. E depois, em algum momento, elas também vão olhar mais para o âmbito de eficiência. É natural esse processo. E aí eu acho que é o cerne da nossa conversa. Ele para ou ele é contínuo esse processo? Bom, deixa eu então puxar um ponto que a gente estava discutindo, né, no carro, quando a gente estava lendo tudo que você fez, que eu acho um monte de coisa muito bacana. Eu também acho que o grande lance é como as grandes corporações se cruzam com as startups, né, trazendo valor para os dois lados, trazendo talvez um olhar para dentro da grande empresa que ela não tinha tido e talvez até não teve tempo para ter, né? Porque a gente é isso aí, né? Corre atrás de eficiência o tempo inteiro. E também trazendo um olhar de materialidade, de tangibilidade, de valores que às vezes as startups também não enxergam. Daí eu queria perguntar para você como é que, quando você enxerga assim, os programas de aceleração, das POCs, e como é que funciona esse encontro com startups como as suas, mais maduras, mas então pensa um pouquinho mais lá atrás, aquelas que precisam da aceleração, precisam do processo de incubação dentro de uma grande empresa. Como que acontece isso? Como que você vê as vantagens e desvantagens, o que é ruim, o que é bom? Como que a gente pode fazer para fazer melhor? O interessante dessa pergunta é porque ela realmente exige ônus e bônus para os dois lados. E é a capacidade de ambos os lados saberem o quanto elas são capazes de absorver aquilo para o que vai agregar. Olhando do ponto de vista de startup, quando a gente fala de aceleração, isso cabe para nós também, tá? Acho que a aceleração é sempre muito bem-vinda, o que muda é o tom, o peso que a gente dá e a maturidade dos envolvidos. Mas quando a gente está falando de startup envolvido com uma grande corporação, tem uma carga enorme de processos, de eficiência, de capilaridade,
questões mercadológicas que a startup ainda não teve contato. E que é extremamente importante para a gente entender se o conceito, a tese, ela para em pé. Porque senão, existe uma síndrome muito clara, assim, muito comum de empreendedores em achar que a solução dele é a melhor solução do apaixonar mundo. pela solução, nem pelo Apaixonado, problema, mas não tem um claro. comprador. É o Então, Senhor dos Anéis, né? O My Precious. Mas exatamente. É o que diz, né? Apaixonado pela solução e nem pelo problema que você está resolvendo. Porque o problema é o mesmo, a solução eventualmente pode mudar. Você pode se desprender disso. Claro. É uma exposição. De fato, o Se problema de colocar fato, ali, né, Adalberto? Se colocar ali e estar disposto a ouvir que você não é, ou a sua empresa, ou a sua solução não está apta para aquele tipo de problema, é uma forma de se expor. Por outro lado, você tem a grande corporação. Eu vou dar o meu ponto de vista também, porque eu passei por algumas empresas grandes, inclusive nesse processo, onde pela necessidade da eficiência, metas a bater, entre outras coisas, não tem a licença, não vou chamar de poética, Mas eu acho que é o eu termo acho que é um errado. pouco disso Não tem a mesmo. licença Do poética erro, para poder erro. estar ali testando. Então, você incorpora um terceiro que tem essa liberdade de pegar aquele seu desafio, aquela sua tese de que algo pode ser feito melhor, e você assiste aquilo como terceiro, às vezes subsidiando ou não, mas acompanhando aquilo de uma forma, com uma metodologia adequada. Isso é importantíssimo falar. Aceleração, gente, é metodologia. Ponto. Não é Ponto. qualquer jeito. Não é chegar, não, Bora, tô com bora. problema. Bonitinho. Fazer uma aplicar. POCzinha aí, bota a POCzinha aí. Não, vamos fazer. vale fazer um business model canvas em cima disso, alinhar as expectativas, KPIs, comparar, olhar no final, ver que resultado gerou, para tudo ficar muito claro, inclusive para a própria startup. Se você não mensura, você não consegue... Definitivamente. Não consegue saber se está indo para frente ou não. É esse choque. Essa junção, o medo de ambos, de perder espaço no mercado, de saber se vai ser aceito ou não, tudo isso é o que eu acho que tonifica uma aceleração. E eu vejo isso de forma muito positiva, desde que haja metodologia empregada. Qual que você acha que são os principais, vamos chamar assim, elementos aí que contribuem para o sucesso nesse trabalho de parceria entre empresas de grande porte e startups? Acho que o primeiro deles, olhando do ponto de vista de grande corporação, é a adesão dos C-levels, dos gestores. Se não houver uma adesão adequada dos gestores, de que eles estão comprados, de que aquilo pode gerar algum tipo de resultado futuro, aquilo simplesmente é fogo de palha. E é ruim para todo mundo. É comum haver frustrações nesse tipo de processo, quando a gestão troca, quando a gestão não está comprada. Então, é necessário haver a segurança de que a gestão está acompanhando aquilo e tem expectativas em cima daquilo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é ter as pessoas adequadas do lado da corporação, apoiadas por terceiros, que eu acho que isso agrega muito quando tem terceiros focados na metodologia, e ensinar as pessoas das áreas de negócios envolvidas a estruturar um problema, estruturar um desafio. É comum as empresas, as pessoas que trabalham nas grandes corporações, mais solicitarem uma solução que está na cabeça delas do que explicar o problema. Parte daí. Esse é o grande primeiro ponto em que ele é um grande entrave. Se não tiver um agente no meio desse processo desconstruindo alguns padrões de pensamento, fica difícil disso ser levado e lido depois pela startup e depois a startup conseguir gerar algum tipo de resultado. É voltar para o mesmo problema que a gente estava discutindo, né? Então, eu preciso de mudar, né? Eu preciso de uma startup que faça isso, isso e isso para uma startup que resolva este problema para mim, me ajuda a resolver esse problema. Tem uma diferença importante entre você determinar um caminho e determinar onde você quer chegar, né? E direto e indiretamente isso está relacionado à metodologia ágil. Então, quando você está falando de metodologia ágil, é melhoria contínua e também ser parte do problema e não da solução. Então, tudo isso está atrelado. E o que é bonito para mim nessa história? Empresas que estão direcionadas à eficiência são obrigadas a começar a pensar em melhoria contínua, pensar no problema para depois pensar na solução, e não o contrário. Hoje, se a gente tem um problema de gestão financeira, você contrata um RP financeiro, você contrata as pessoas, você tem estruturado na sua cabeça caminhos para você chegar numa solução. Agora, quando você parte de um problema de logística, que pode ser que os players do seu mercado não estão atuando ainda numa entrega em 4 horas no mesmo dia. Isso já acontece hoje, mas eu inclusive estava abordando isso hoje à tarde. Você não sabe por onde começar. Você tem um ponto. Não, eu quero começar a entregar em 4 horas. No fundo, o que você está explicando, né, é que as empresas precisam buscar os diferenciais competitivos e muitas vezes pode estar não exatamente no seu
Quer dizer, é que daí passa a ser core, né? Quando você fala em entrega em 4 horas, administrar um marketplace, por exemplo, tem aí um monte de requisitos que todos podem ter. Daí você cria seu diferencial competitivo entregando em 4 horas. Para isso você vai precisar se especializar em logística, não talvez no controle de mídia e a mídia e tudo mais, todo mundo pode ter. Como você cria seu diferencial competitivo usando talvez uma empresa buscando por uma solução. Foi sem querer que eu acabei colocando isso aqui, mas mas ele é um excelente exemplo. Sem dar nome, quais são os players, etc., mas nós estamos vivendo esse processo do delivery mais rápido, né? A gente comprar no mesmo dia, entregar no mesmo dia. Gente, não é mais na semana. Da ansiedade, eu vou dizer, que eu consumidora mimada, quero receber no mesmo dia, então, na mesma hora, fico acompanhando, assim, como assim? De um dia para o outro eu já não quero nem comprar mais. A gente vai chegar nesse ponto, falar sobre o padrão do consumidor. Claro. Mas antes de chegar nesse ponto, pensa o seguinte, nós estamos há quase 20 anos aí, desde a era Submarino, né, da ascensão do Submarino para cá, talvez mais, e o e-commerce era uma quebra de paradigmas, sair do offline para online. Isso já não é mais o desafio. O desafio é conseguir entregar no mesmo dia. Para pensar, os players norte-americanos e europeus já fazem isso com uma certa excelência. Mas, a partir do momento que você está aqui no Brasil, se eu sou um player que vendo produtos online, gente, estou aqui fazendo uma forma hipotética, porque já passamos por isso, tá? E a nossa entrega é até 7 dias úteis. Isso estava bom até ontem. Aí alguém levanta a mão e fala, e se a gente entregasse em 4 horas que nem faz um player X lá nos Estados Unidos? Levantei uma hipótese, não falei como, não falei quem faz, não falei absolutamente nada. Levantei uma hipótese. Alguém chegou e falou, loucura, o Brasil não funciona desse jeito. Loucura. Exato. Aí você começa a entender o viés de inovação. Porque custa dinheiro você explorar isso. Aí tem a questão do exploit e do explore. A gente vai chegar nisso também. Quem é que compra isso? Tem que ser alguém que tenha capacidade e poder para poder financiar alguma coisa e está vendo valor naquilo para o futuro, porque não vai acontecer ali na hora. Mas quando você pensa na entrega em 4 horas, ela não tem a ver com furgões andando pelas ruas de São Paulo todos os dias, todas as horas. Tem a ver com dados, tem a ver com parceiros, tem a ver com logística, tem a ver com plataforma. E tudo isso não foi feito da noite para o dia. Às vezes é um processo de 2, 3, 4 anos para chegar nisso. Isso é inovação. Bom assunto. Você falou agora de uma mudança, então, quer dizer, de trazer o diferencial competitivo por um processo que, neste caso, neste exemplo que você deu... Demorou, enfim, né, porque você teve que construir uma estrutura. Como é que você mantém diferencial competitivo como que você cria barreiras de entrada para o seu concorrente não entrar na mesma conversa que você? Você falou num problema de logística, a gente está falando de uma coisa que é estruturante. Quando eu falo um produto diferente, talvez eu precise de um modelo de processo de fabricação, e daí eu tenho uma dificuldade, ou se eu trago da China, eu tenho que desenvolver lá, enfim. Mas tem outras coisas, né? Você tem aí dentro da sua experiência o guia bolso. Né? E, gente, depois vocês precisam ler tudo que o Adalberto já fez. E eu trabalhei no mercado financeiro um tempão. E todo mundo fala assim, a gente precisava ter uma espécie de um guia bolso. Todo mundo fala, a gente precisava ter uma espécie de guia bolso, porque todo mundo queria, obviamente, agregar, ser o centralizador da informação financeira do usuário. O que virou agora o Open Finance. O que depois foi forçado, que foi forçado a virar. Todo mundo queria ser esse centralizador. Claro que quem chega primeiro tem a vantagem competitiva de você ter... já está tudo lá, por que eu vou montar outro? Mas não tem uma barreira física como é montar uma logística para entrega em 4 horas. Como é que você pensa este processo de manter competitividade em talvez, proposições inovadoras que não tem essa barreira de entrada tão grande? Você sempre pensa na barreira de entrada? Como é que é esse processo? Sim. Isso é importantíssimo pensar na barreira de entrada. Mas tem paradigmas que vêm desde Henry Ford, desde a Revolução Industrial até conceitos de Michael Porter aqui no meio, onde arrisco a dizer que a gente está quebrando algumas premissas desse mercado. Por quê? Passamos os últimos, talvez, 50 anos lidando com um comportamento muito engessado do consumidor. Então, as mudanças de comportamento de consumo eram menores do que está acontecendo da última década para cá. Desde a percepção do produto, do valor agregado, da evolução do produto. Hoje existe o hambúrguer 1.0, 2.0, 3.0. Olha que raciocínio maluco. A gente está falando aqui de situações onde a pessoa, o consumidor, está
Tudo bem que é uma bolha, tá? Dentro do nosso universo, eu estou falando. O universo das pessoas que têm acesso a esse tipo de produto ainda, espero que isso popularize. Mas o conceito de que os produtos, os serviços, eles são evolutivos. Não era assim. Você comprava um carro para durar 30, 40 anos. Isso era bom. Você comprava um relógio, onde o relógio ele não precisava de bateria, porque ele dura a vida inteira. Esses conceitos estão mudando cada vez mais. Então, eu estava lendo num artigo no LinkedIn do Nóbrega, alguma coisa Nóbrega é o nome dele, sobre justamente a leitura engessada de grandes corporações, que nem a 3G Capital, entre outras, que criaram sistemas mais eficientes, e a eficiência lê-se até espremer fornecedores, o que põe-se em questionamento aqui quando a gente está falando da saudabilidade, a saúde do ecossistema como um todo. Mas sustentabilidade, governança, sustentabilidade. Definitivamente. Primeira coisa. Mas nem vou descer nesse assunto aqui. Mas a diferença entre você criar um processo mais eficiente possível para entregar aquele produto, porque o seu consumidor ele é padronizado. Ele sempre vai consumir aquilo do mesmo jeito. Diferente de um mercado que está cada vez mais segmentado. E para você entender os segmentos, você precisa entender de dados. E esses dados vão dizer para você e vão dar norte de como as mudanças do seu serviço ou do seu produto elas têm que acontecer. É uma quebra de paradigma muito clara. E, inclusive, nesse artigo que eu estava lendo, fala muito sobre a questão do exploit e do explore. Exploit é você explorar a sua cadeia para aumentar a eficiência da sua cadeia. E o Explorer é a capacidade de você olhar para o mercado e entender novas oportunidades. Entendeu a nova oportunidade, traz para dentro, faz ela rodar e coloca eficiência em cima. Respondendo diretamente sua questão sobre diferencial competitivo. Diferencial competitivo é o que cada vez está se espremendo mais essa janela. Se não fosse pensar dessa forma, acho que o C6 nem teria começado, né? O C6 começou muito depois do Nubank. Então, a capacidade de você estar na vanguarda é justamente para você ter a eficiência mais rápido possível, encontrar o seu público adequado e conseguir otimizar para aquele público e entrar num ciclo de melhoria contínua. Quando entra um novo player nesse mercado, ele ainda tem que passar por esse processo. Ele vai pegar aquilo que você tem de melhor, mas ele não tem o processo de melhoria contínua. Então, ele sempre vai estar para trás. Quem copia está sempre copiando, nunca vai enxergar a oportunidade. Entendeu? Exato. O diferencial não é o que você está entregando, é o que você está enxergando. Legal. E aí, o C6 vem. Desculpa, pessoal do C6, não conheço vocês, eu estou usando como exemplo hipotético aqui. Mas aí vem um banco novo, esse banco copia um modelo já difundido, só que o banco que tem a vanguarda, se ele tem a capacidade de manter a vanguarda, ele está sempre 2, 3 passos à frente, porque ele está mudando continuamente. Se ele parar, outro passa. Fato. Até tem muito a ver com velocidade, né, Roberto? Essa velocidade de resposta. Você comentou sobre essa capacidade de olhar, né, o quadro todo, antecipar o futuro e ser rápido Porque, de certa maneira, eu acho que não tem como não copiar esses diferenciais, né? A concorrência vem muito rápido, né? Então, você tem que estar sempre olhando esse quadro mais amplo para se antecipar, né? Para se antecipar ou para você se mostrar adaptável o suficiente para o seu consumidor. O seu consumidor está mudando o tempo todo. Acho que, se a gente vai usar o termo mindset, eu usar aqui, acho que ele é importante. É a sua capacidade de ser adaptável continuamente. Então, vai vir um player, ele vai copiar o que você está fazendo agora. Só que a sua capacidade de entregar em volume, em escala e de forma adaptável, é o que vai manter você sempre na frente. E como captar isso aí, Adalberto? Como captar com essa velocidade realmente a demanda ou a mudança do perfil do consumidor? A gente estava conversando ontem sobre um exemplo que eu usei do GPA. Depois que... O Chef Time, né? Chef Time, isso. Passei pelo Guia Bolso, tive uma agência de publicidade, depois disso eu participei, fui convidado pela Daniela Mello, que foi CEO do Chef Time, para fazer parte, fui CMO lá, e tive a felicidade de participar da transição da aquisição do Chef Time pelo GPA. Nesse processo, eu acabei descobrindo um universo que não fazia parte do meu. Eu, circunstancialmente, faço mais parte do mundo digital, minha experiência é mais digital. E ir para o mundo físico foi algo muito diferente para mim. Por que eu estou falando sobre isso?
Porque eu tinha a percepção de um pão de açúcar como um dinossauro, algo muito offline, retrógrado. E eu vou mostrar para vocês como minha visão mudou completamente depois disso e tem tudo a ver com inovação. Quando eu comecei a ter que fazer a imersão do dia a dia no GPA para ver como ia ser esse merge, né? Esse vínculo do Chef Time, como o Chef Time iria viver dentro do ecossistema Pão de Açúcar, eu tive contatos com Só explica rapidão só pra gente o que é o Chef Time, pra gente continuar esse papo, o que era a ideia inicial e que virou. Isso. Chef Time, foi uma food tech de kits gastronômicos, onde você selecionava no site a sua receita, um risoto fungo com medalhão de filé mignon, e definia se era para 2 ou para 4 pessoas. Em algumas horas chegava na sua casa e você poderia, em alguns minutos e meia hora, fazer esse prato sem maiores desafios. Então, era um modelo replicado, praticamente adaptado para a versão brasileira, mas replicado da Blue Apron e da HelloFresh, e que tinha espaço aqui no mercado brasileiro, e aí ele chamou a atenção de alguns varejistas, entre eles o GPA. E nessa, o Chef Time ele foi convidado, foi visto, entrou no radar do GPA, e o GPA, por meio do GPA Labs, e aqui começa a falar um pouco do lado que eu não tinha contato e comecei a achar bem bacana, é o fato do GPA ser o monstro que é, ter toda a sua cadeia de entrega, toda a sua logística, pricing, entre N outras coisas que eu desconheço, muito bem estruturadas e fundamentadas e rodando no dia a dia de dezenas de milhares de clientes e fornecedores. Como que você encaixa no monstro desse um inception de inovação? Bom, GPA Labs, que foi uma iniciativa que nasceu lá dentro, inclusive foi o Ilan na época que tocou isso com o próprio Chef Time, tinha iniciativas diferentes lá dentro. Primeiro, ele tinha o endosso da gestão do GPA, em que movimentos e a exploração para o mercado externo poderiam trazer benefícios e poderiam trazer vantagem competitiva. Então, lembra que eu falei sobre a capacidade dos gestores endossar isso? Como? Vamos entender. Não é binário, não é óbvio. Eu vi algumas coisas que eu achei super interessante e falei, poxa, se uma varejista desse tamanho faz isso dessa forma, não acho que todo mundo tem condições de fazer esse tipo de coisa. Inovação lá dentro. Uma unidade, independente do tamanho, olhando para o mercado, entendendo tendências. Startups têm uma restrição financeira muito grande, por mais que às vezes tenha um produto muito bacana, muito legal, é muito difícil você entrar num grande player para ganhar o feedback de um consumidor, de uma grande varejista. Então, passar por um processo comercial padrão de um GPA era algo que, para uma startup, era muito difícil acontecer. Não tem nem como sentar na mesa de negociação e negociar a margem, porque por vezes é negativa a margem do cara, ele está validando o produto. Então, o GPA conseguiu olhar para o mercado, criar dentro do ecossistema deles alguns facilitadores para permitir que coisas novas que o GPA não tivesse condições de olhar sozinho pudessem entrar no ecossistema deles. Como, por exemplo, permitir que fosse para gôndola marcas como Mais Mu, Nomu, Futuro Burger, que é da Fazenda Futuro. São coisas que precisaram de iniciativas extras, saindo da meta, saindo da rentabilidade, saindo do dia a dia do que é um pão de açúcar, para permitir que isso fosse entrado, tivesse esse espaço no mercado para começar a entender, inclusive, o consumidor. Para o GPA também tem outra forma de capitalizar isso. Não é só da gôndola. É entender se o consumidor está adepto também a esse tipo de produto. Afinal de contas, o capital mais precioso de uma varejista é o consumidor. É a fidelidade dele de mês a mês estar ali dentro. E se você entender o comportamento dele e o que está disposto a experimentar, isso tem valor. A gente discute bastante, né, no Gui, isso, né, de o quanto a inovação é isso, né, tudo que a gente vai falar sempre tem, cara, não tem jeito, isso eu já vou falar para vocês, né, meu aprendizado de vida é todas as decisões, a mesma moeda, 2 lados sempre, não tem o que falar.
E a gente discute bastante isso, né? Se a inovação tem que estar muito mais inserida dentro do processo do dia a dia, porque de fato a gente é onde está a pulsação do negócio, né? Todo mundo sente ali, ou se ela tem que estar apartada para poder ter a capacidade de olhar as coisas novas e de alguma maneira deglutir isso e trazer um pouco mais pronta para dentro, porque é isso, né? O negócio está fervendo o tempo inteiro com as coisas que te atropela para pensar em coisas novas. Mas em compensação, o maior pulso está dentro do negócio. Quando você vai para fora, você tem uma outra visão, mas você tem uma oportunidade de talvez capacidade de ambidestria, talvez uma capacidade maior quando você tem esse intermédio, né? A gente também tem lá o Storm, é por isso que a gente está aqui, né? A gente tem uma célula apartada, mas dentro do negócio, né? O Nogue é o cara do negócio e está lá na célula de inovação. De tudo que você falou, daí agora eu vou provocar, né? Quando você fala assim, puxa, a gente tem que entender o que o consumidor quer e se adaptar. E como é que fica a história de Steve Jobs lançando uma coisa que ninguém nem esperava? Daí falar, cara, eu nem sabia que eu precisava disso. Onde que está essa inovação que é... Disruptiva, né? Não, além de disruptiva, né? Como é que é? Vai muito além do disruptivo, né? Ela muda totalmente o padrão de consumo. Para mim, né? ela é entrega de 4 horas. Você tinha um BlackBerry na época. Alguém virou e falou assim, você quer o BlackBerry? Como é que eu entrego isso em 4 horas? É quase a mesma coisa. Não. Daí a inspiração de Steve Jobs pro iPhone foi pior. Foi pior. Nem foi o BlackBerry. A inspiração do iPhone foi um Walkman que o Steve Jobs não largava. Daí ele transformou aquilo no iPod, do iPod pro iPhone, foi uma junção. Mas eu entendi, mas não é 4 horas. Aí já existia uma entrega de 7 dias e ela foi para 4 horas. A proposta, eu acho que a provocação ali foi a mesma. Para onde eu vou para uma coisa que o cara fala assim, cara, eu não sabia nem que eu precisava. Eu escutei um podcast hoje de manhã que fala exatamente disso. Que normalmente a Caterpillar, né, a lagarta, é uma coisa feia que você não sabe o que vai virar lá na frente. Dentro de uma corporação, as corporações estão acostumadas a matarem as lagartas antes de se transformar numa borboleta. Então é muito mais fácil uma lagarta fora da corporação virar uma borboleta e a corporação absorver ela. É uma boa metáfora. Mas emendando com o que você falou sobre estar dentro ou estar fora, não acho que tem uma resposta ideal, mas eu acredito no híbrido. E ela começa fora, justamente para você não entrar na loucura das metas do dia a dia, e ela começa a interferir na cadeia de eficiência. Por exemplo, colocar um produto numa gôndola inovador, como esses que eu citei, lá no Pão de Açúcar, ele interfere na cadeia de eficiência. Claro, mas ele vem com argumentos, diferente. teses e argumentos que não são mais suposições. Já existe um plano de negócio em cima daquilo. Tô fazendo isso porque eu acredito nisso. Vamos ver lá no final se dá resultado. Mas já saí do cenário do achismo. Assim como, por exemplo, a aquisição do James Delivery, como do próprio Chef Time. Bom, existe lá fora o Blue Apron e existe o HelloFresh. O nosso consumidor é a B e ele está olhando para praticidade e comodidade. Isso entrega praticidade e comodidade? Entrega. Isso já funciona lá fora? Funciona. E se a gente colocar para dentro? Vamos colocar umas metas e ver se isso funciona na nossa gôndola? Então, o explorar. E esse explorar, depois de um certo tempo, e isso varia, quem sou eu aqui para falar quanto tempo, começa a interferir gradualmente na cadeia de eficiência. Essa é a minha percepção. Indo um pouquinho mais longe sobre isso, saindo um pouquinho da esfera de startups. Dentro dessa mesma experiência que eu tive ali na jornada com o GPA, eu lembro muito bem que o gestor de UX, de User Experience deles, era o mesmo responsável do online, que pensava na gôndola online, que pensava na interface das comunicações online, era o mesmo da gôndola. Isso faz muito sentido, só que isso não é óbvio para o mercado. Pensar que o cara que olha para a gôndola é o cara que olha para o digital e vice-versa. Porque a gente tem na nossa cabeça que são 2 mundos apartados. Não, você não fala que você é um mini-canal? Então seja um mini-canal. A cabeça parte do mesmo lugar. Então essas atitudes às vezes não vêm do GPA Labs. Por exemplo, como eu comentei aqui. Isso já é uma ação olhando para um viés omnicanal e que também exigiu coragem de alguém falar, cara, começa a olhar isso de forma mais... holístico. Exatamente. Então são várias ações, vários pontos que a gente tem que colocar na mesa, porque o dia a dia em si, ele já permite, já provoca a gente. Agora, se a gente não tiver o endosso das pessoas que estão ali cobrando meta,
você realmente não tem espaço para isso. Roberto, assim, a gente, né, de novo, né, vou sempre falar, porque eu converso de fato muito com o Nog mesmo disso, mas a gente não é nem só o negócio da cobrar meta, porque às vezes a gente leva, sabe? Entrega a meta e vai fazendo. Eu acho que tem uma coisa da tolerância ao erro, que de fato a startup tem muito maior tolerância ao erro, e aqui, toda vez que você erra, ajoelha no milho. O dinheiro é menor, né, também. Dinheiro menor. Não, mas mesmo com dinheiro menor, sabe assim, é muito difícil nas organizações se admitir assim, puta, eu testei, fracassei, tô testando, aprendi, né? Não fracassei total, né? Mas aprendi com o que eu errei, tô implementando diferente. É muito difícil essa conversa. Não é uma conversa que você tem que ter uma autoestima muito alta, um desprendimento grande, porque ela não é uma conversa fácil dentro de uma organização que tá querendo eficiência. Pô, mas tá tudo bem, eu já entreguei as metas. Isso aqui só que eu peguei, né? Tem mesmo da teoria do Agile, né? Que tem lá 70% da grana vai para as coisas que você já faz, você separa 10% da grana, 20% do tempo, como que você investe para as coisas novas. Cara, é muito difícil você falar, puxa, eu testei, errei, voltei atrás e agora... Sim, é um processo que, cara, exige. ajoelhar no milho nas organizações e falar assim, eu errei, mas eu aprendi, é dureza, é dolorido. Acho que tem um pouco a ver também com a forma como a gente interpreta as coisas. Por exemplo, a partir do momento que houve uma exploração de oportunidades e ela entra, é uma tese. Uma startup não, ela está explorando e ela está ainda descobrindo o product market fit dela. Então ela tem... Às vezes não tem recurso, mas ela tá ali, ela sabe, ela tem a crença de que ela vai encontrar aquilo. O que uma grande corporação não está disposta a isso. A partir do momento que existe a tese, tanto que todos os exemplos que a gente deu aqui, foi sempre, coloca aqui na sua cadeia e a gente espera isso e vamos ver se vai bater isso. Então é sempre no sentido de gerar uma certa expectativa, ver se ela vai bater e ver e mensurar resultados. Então, entra como uma tese dentro de uma grande corporação. Eu acho que é um jeito honesto de lidar com isso, porque você lida isso com fundamento, com base, esperando o resultado, sim, não imediato, talvez um pouco mais longo, mas ao mesmo tempo você está dando espaço para aquilo que o mercado está falando que dá para explorar, você permitir que outros players façam esse tipo de ação e tragam para você e você coloca para dentro como tese. Voltando de mentalidade, né? Já que a gente está falando de mindset, né? De mentalidade. Você acha que quando um grande Pão de Açúcar, por exemplo, compra uma startup, qual que é o maior conflito ali da mentalidade de inovação para essa corporação? É na junção das culturas, é absorver o que está acontecendo no momento ali, uma coisa completamente nova e tentar colocar dentro da mentalidade dinossáurica que os caras têm. O que você acha dessa mentalidade, desse conflito que tem? Ou não é um conflito, você acha que tá diferente no mercado? Você foi pro extremo, né? Uma aquisição. Quando a gente tá falando de aceleração, é mais fácil responder isso aí, eu até prefiro. Mas numa aquisição, isso mexe muito com a cultura interna da empresa. É muito difícil falar o que acontece, mas é um choque. É um choque e existem riscos de você jogar para escanteio o time de executivos que entraram com aquela cabeça, entraram com aquela velocidade, com aquela gana de testar, ter essa mentalidade e levar para a corporação. Então, sob esse aspecto, acho que o mais importante aqui, se tem um recado, é tomar muito cuidado para não jogar de escanteio. É muito comum. Normalmente, é comum, numa aquisição, existir o conceito de earn-out. Então, os fundadores já estão tão cansados daquilo que eles combinam um jogo com a grande corporação, fazem a transição, entregam, aquilo passa a fazer muito mais uma parte da cadeia de eficiência do que de inovação, e existe a saída desses executivos, entendeu? Então, é caso a caso, mas se esses executivos continuam, a tendência é eles serem escanteados. Tem que tomar muito cuidado para isso não acontecer. Conta um pouquinho, Adalberto, como que foi a sua experiência aí com o Pão de Açúcar. Com o Pão de Açúcar? O Guia eu sou uma Bolsa, enfim, exceção. só para mudar, vamos... O Guia Bolsa sai muito, muito antes de qualquer tipo de aquisição e de aporte. Começou com um conceito de um website chamado controlefinanceiro.com e isso virou a tese para depois virar o Guia Bolsa. Então, foi muito embrionária a minha participação nisso. Foi do ponto de vista do modelo de negócio e do produto em si. Uhum. Do ShopTime é um pouquinho mais... Você estava mais envolvido na junção, quando fez a Estava fusão. mais envolvido na junção, só que eu optei por não ficar, não praticar esse earn-out e sair porque eu já tinha a Iapoli no meu horizonte e esse era o meu foco. Então, eu fiz essa transição. Existiu a oportunidade, a possibilidade de ficar dentro do time e ficar esses
3 anos, se eu não me engano, operando com eles e passando todo o conhecimento em si, mas por uma opção pessoal, eu abri mão de parte do meu exit para que eu pudesse tocar outras coisas, entendeu? Então, foi nesse processo. Mas é importante falar um pouco sobre a Apple nesse aspecto, que não como aquisição, não como uma empresa que foi absorvida, mas como uma empresa que está sendo acelerada com grandes corporações, o nosso papel de agente transformador. Exemplos muito rápidos aqui. A gente trabalha com Havaianas, Porto Belo, Eurofarma, Hering, Flamengo, Cristo Redentor. Então você vê que são segmentos muito distintos, inclusive com maturidades muito distintas de digital. Posso só te pedir, né, Adalberto, se você puder, até para todo mundo se situar, contar um pouquinho sobre a Yapoli. Legal. A Yapoli é uma plataforma de gestão de ativos digitais, não cripto, tá? Nós estamos falando aqui de Bitcoin, criptomoedas. Ativos digitais, lê-se materiais digitais, desde documentos, contratos, vídeos, materiais publicitários, imagens, que cada vez vem sendo criado e gerado numa velocidade absurda, isso que nem ainda estamos vivendo a era do 5G, e a tendência é multiplicar por 5 essa produção toda, e a capacidade de distribuição desses materiais no mini canal, para marketplaces, para redes sociais, para lojas físicas, lojas virtuais, entre outras coisas. Então a gente é uma plataforma que faz a gestão, a governança de versionamento, backup, segurança, distribuição em escala desses materiais para pessoas e para meios digitais. Você concorre com o Google Drive, com o Dropbox ou tem algum diferencial nessa prestação de serviços? Do ponto de vista de governança, ele resume todo esse aspecto. Google Drive, Dropbox, OneDrive e até mesmo um pouco do SharePoint são repositórios onde os materiais ficam individualmente armazenados e não existe um senso de governança, controle de vigência, quem está utilizando, auditoria, entre outras coisas. Uma camada de negócio para poder controlar, desde um contrato de jogador até uma imagem de uma Havaianas que é produzida aqui em São Paulo e é distribuída para todos os sites do mundo inteiro, em questões de segundos distribuído isso, é a capacidade de um DAM, Digital Asset Manager, fazer toda essa distribuição de forma automatizada. Então a gente é uma ferramenta de eficiência. Só que por outro lado a gente descobriu que a gente é capaz de trazer inovação para isso também. E é o que eu posso aos poucos comentando aqui no meio. Gestão de ativos mesmo, né? Gestão de ativos digitais. E como que surgiu a história da Yapoli? De onde veio essa ideia sua, assim? Como que deu o start? Até para pensar no mindset de inovação, da onde saiu essa inovação na sua vida? Agência de publicidade. Trabalhar com grandes corporações e ser agência. Eu não tinha um logotipo certo de uma marca de cerveja. E não conseguia. E ninguém podia passar para mim. Até descobri que estava no e-mail de alguém. Falei, pô, no e-mail? É nesse nível. Hora tá no e-mail, hora tá no Google Drive, hora tá no Pendrive. Então, cada hora você tem uma situação diferente. E quando você lida com ativos digitais, não à toa que é chamado de ativo digital, porque é um patrimônio. A produção de um contrato, a produção de um material publicitário é um custo muito grande e aquilo tem um valor para a grande corporação. A partir do momento que você faz uma ação milionária e coloca o logotipo errado no tatame, você está realmente subestimando todo o seu material e seu patrimônio digital. Esse é o nosso papel, lidar com os patrimônios digitais das grandes corporações que tendem a aumentar cada vez mais. Só que se não tiver inteligência para distribuir isso certo, na versão certa, dentro de vigência... Vira só uma pasta de arquivo. Vira uma pasta de arquivo e é uma bagunça. A gente teve situações pré-Yapoli. Você apaga também o que o cara guardou no computador? Porque o problema é o cara guardar e depois não substituir. Isso era bom. Você consegue entrar lá, tirar o errado e pôr o certo. Mas já ouvi essa pergunta antes. Guardar no computador exigiu que ele entrasse e baixasse esse material. Sim, mas daí ele baixou uma vez, eu nem olho mais. Eu tô te zoando, porque mas é interessante eu sou isso, isso, eu sou do magia. É justamente esse o problema. O cara fala assim, não, já tenho na minha máquina. Você Pensa fala, em contratos. cara... Segredo industrial. Vazou segredo industrial. Vazou o 3D de um produto novo. Então você mapeia quem faz o download. Isso é bom. Definitivamente. Quem faz o download, quem compartilha com quem, os termos buscados na plataforma, por quem, quando, como. Entender as características e o comportamento. Definitivamente. Os nossos clientes, a gente tem uma estatística, dados 5 anos que a gente tem de plataforma, são dezenas de milhares, dezenas de milhões de buscas e compartilhamentos com terceiros. Agências, produtoras, patrocinadores. Sim. Qual a chance de você compartilhar errado esse material?
enorme. Compartilhar um logotipo errado, compartilhar um contrato Planilha de que não orçamento. deveria. Planilha de orçamento já aconteceu. Já. Logo menos, porque espera-se que mude menos o logo, né? Então, assim, espera-se que não tenha essa dinâmica toda, mas campanha, imagem, sem dúvida. Então, muda muito. Grande parte das corporações no Brasil ainda não só subutilizam seus materiais porque se perdem no meio do caminho, como também usam fora de vigência, usam versão errada. Então, chega a ser 33%, isso é uma estatística da Adobe, a capacidade não, a ineficiência em distribuição desses materiais é muita coisa. Se você gasta 1 milhão por ano com mídia, por favor, né? Tô aqui só arredondando o número. 300 mil você está perdendo por uma ineficiência da sua cadeia de distribuição desse material. E é uma coisa sem volta. O digital tá aí e vai ficar. Então, a Iapoli, ela nasceu, respondendo a sua pergunta, muito nesse sentido, de governança. O que a gente está aprendendo? Eu acho bem legal comentar sobre isso. A partir do momento que todos os materiais estão passando pela nossa plataforma, estou falando aqui desde contrato, notas fiscais eletrônicas, vídeos que vão ser veiculados na TV aberta, vídeos que vão ser veiculados dentro de um estádio, entre outras coisas, imagens, etc. A gente tem a capacidade de começar a fazer a leitura desses materiais. Entender com visão computacional, por meio de visão computacional, padrões. Pessoas, cores, mood, entre outras coisas que depois, do ponto de vista do viés criativo, pode ser analisado e entendido a eficiência disso. Hoje, tendência daquela época, né? Tipo, nesse período do ano, todo mundo começou a falar dos anos 80, começou uma coisa vintage, que nem agora tem a onda do pessoal do TikTok fazendo vídeo com câmera antiga de Cybershot. Ressuscitaram as Cybershots. Então, tipo, imagina um depositório disso, da inteligência artificial reconhecendo isso e fala, cara, em 2023 os caras começaram no TikTok uma onda de Cybershot de novo. É possível isso? É possível. Não só isso, como uma coisa que as grandes empresas têm dificuldade hoje é de ter todo o histórico das agências, dos fornecedores que passaram por elas. Quando você está 20, 30 anos com a mesma agência, então nem se fala. Então, medo de você cessar. Às vezes não cessa o contrato justamente porque você não quer perder o histórico. Mesmo assim, esse histórico é um histórico relativo. Eles são obrigados a te entregar, mas de fato é complexo. Agora imagina, pegar esse seu exemplo. Vamos comparar os últimos 4 Black Fridays. Qual que foi o mais eficiente para eu pensar de forma preditiva no próximo? Então é nesse nível. Sim. É a capacidade da gente olhar todo o seu acervo, tudo que você já fez e começar a entender os padrões, o que você pode utilizar de aprendizado com o que tem de trend no mercado. Isso pode levar para um outro nível, e aí você pode usar um OpenAI, você pode usar N ferramentas de inteligência artificial e machine learning que podem começar a dar um norte do que você pode fazer. Um exemplo muito simples, tá? Pega os e-commerces em geral de retail fashion. Tem muitos modelos, pessoas com as roupas, certo? Você perguntar hoje para toda e qualquer loja aqui no Brasil, qual que é a pessoa que mais converte? Ninguém sabe. Quanto de dinheiro se gasta com casting, com shooting? 4 coleções por ano. Isso quando não está com o contrato vencido, né? No site com o contrato vencido. Isso também, né? É que tem muitas Aí, variáveis. a questão da governança. Olha que legal isso que você está falando. Você misturou aqui a necessidade de governança, controle e gestão com a capacidade de pensar para frente e trazer dados que seria inovação. Sim. É para onde a gente está olhando. Então hoje a gente entrega eficiência e a nossa ideia é começar a entregar inteligência. Essa é a Iapoli. Muito bom, já fez o pitch aqui. Já fez o pitch. O que eu enxergo do ponto de vista de impacto dentro de uma grande corporação, uma empresa como a Iapoli? Não só a Iapoli, mas uma empresa como a Iapoli, dado o nosso histórico. Quando a gente entra, as áreas de negócio normalmente estão orientadas à meta, orientadas ao dia a dia e são condicionadas a lidar com essas empresas estranhas que vêm de fora, chamadas startups. E aí vem muito mais com essa... Primeiro assim, vamos mudar. Não tem nada disso. Eu vou te dizer assim, a realidade... Não é verdade. Dentro das empresas, a realidade não é essa. A gente está todo mundo buscando, porque está todo mundo assim, cada vez mais a gente vive num mundo de negócios com margens menores, muito mais apertadas, na busca da eficiência operacional, na busca de uma vantagem competitiva. O que hoje tem dentro das organizações e das últimas que eu passei, a gente está lutando para conseguir essa solução, Mas acho que acontece muito daquilo que você comentou
momento, de certa forma, a gente já tem a solução na cabeça, entendeu? Pode ser, Eu acho pode ser que eu tenha mindset tenha tem que uma mudar. metodologia Isso aí. diferente. Isso é Isso é reativo. legal. Não, mas acho que isso é uma coisa de mudança de metodologia que você falou, né? Então, assim, quando você tem uma organização que faz a intermediação entre a startup, desconstrói, ajuda nessa desconstrução, pô, mas qual é o seu problema, né? Acho que gera menor conflito, mas acho que já não existe mais isso, assim, não, pô, a gente tá aqui sossegado e vem aqui a startup. Não tem mais isso, não, porque ninguém tá sossegado, ninguém mais tá em berço esplêndido, eu acho, É bom ouvir isso, ainda mais de vocês, mas na prática, parte do time que está envolvido, por vezes é um time que foi colocado dentro dessa iniciativa e por vezes tem que focar na entrega dele, mas foi forçado a entrar nessa iniciativa. Por vezes, parte desse time, sim, é reativo. E eu entendo perfeitamente que isso não é legal para a pessoa que, por vezes, não faz parte desse movimento, mas por uma necessidade da área de negócio que precisa da visão daquela pessoa, ter sido puxada e colocada ali. Quando eu falo de ser um ser estranho, é muito mais pelo aspecto não de vir com ideias diferentes, mas o fato de a gente trabalhar com agilismo, metodologia ágil, por exemplo, é um jeito de você chocar positivamente e dentro do processo de aceleração ou de um processo de contrato mesmo, como acontece com a gente, você evangelizar obrigatoriamente aquela equipe a entender como que é uma melhoria contínua, o que é MVP. Você precisa de um botão azul aqui? Tá, por que você precisa de um botão azul? E você nem precisa estar na aceleração para isso acontecer no nosso dia a dia. Por vezes, nossos clientes, que a gente está super aberto a ouvir os feedbacks deles e a plataforma praticamente evolui pelo feedback dos nossos clientes, vem muito nesse sentido. Pô, vocês podiam colocar aqui um botão. Cara, precisa de uma inteligência artificial que reconheça aqui todos os nossos produtos automaticamente. Por que você precisa disso? Porque, na verdade, não tem nenhuma planilha Excel consolidando todos os produtos. E aí você vai entender que você não tem uma fonte da verdade. Então, antes da gente pensar em ter uma inteligência artificial lendo tudo, eu preciso ter uma fonte da verdade para eu poder ler, mas daí entender. não inviabiliza a necessidade de reconhecimento daquele arquivo ser do produto. Eu não acho nem que seja só o fato da metodologia ágil. Tem um monte de empresa que hoje trabalha com ágil. Eu dentro do marketing, trabalho com ágil. Eu acho que você falou um ponto importante que você vai conectar lá com o começo, né? Você precisa ter um engajamento. Daí, engajamento do C-Level, óbvio, mas ele não é o suficiente. Não, você precisa ter tem que engajamento. ser um sponsor, né? Por isso que um talvez sponsor, tem que ter essa história, mas não só um esposo, sabe, Doug? Acho que precisa ter. Né? Eu acho que as pessoas que precisam estar ali precisam acreditar naquilo que vai trazer uma solução, ou porque tem uma visão. E eu acho que sempre minha avó já dizia, né? Vem pelo amor ou vem pela dor. É muito bem se você vier pelo amor, que bom, mas não, porque o negócio tá pegando muito, a gente precisa dessa solução, acho que assim, o principal ponto aqui, até por essa nossa jornada, nessa primeira temporada aqui, que a gente tá falando de mindset, é o quanto a gente consegue implementar um mindset de inovação numa startup dentro de uma corporação. Eu acho que isso pode ser um resumo desse episódio aqui. Sem um triturar o outro. E é um clash de cultura, né? Quando você está numa startup, você tem um olhar muito mais para uma coisa muito mais específica. E quando você está dentro da cultura da empresa do dia a dia, você tem que ter um olhar muito mais generalista. Então, assim, você sabe que tem esse problema, mas, cara, não dá para eu me dedicar só àquilo, porque eu tenho outro, porque eu tenho outro, porque eu tenho a meta, porque eu tenho outro. E acho que a startup te ajuda. Assim, como que eu trago esse olhar muito mais preciso? E daí você fala assim, cara, como eu gasto uma energia que talvez a gente não tenha disponível por conta de despesas fixas, por conta de gente para cuidar daquilo. Você traz uma força extra com um olhar específico de gente super bem treinada, de gente que está ali para aquela disposição para resolver aquele problema. Então, acho que tem mais a ver com essa disponibilidade, tanto da startup quanto da própria empresa, em abrir e falar, cara, eu estou aqui de coração aberto para engajar. De ambos os lados. Volta ao que o Adalberto falou, né? A questão da experimentação. No ambiente corporativo, a gente tenta planejar tudo mais e o experimentar, ele não é... Não tem nem espaço. Não é priorizado, não tem espaço. Acho que porque você não pode ter margem para erro, de certa maneira. Né? Aí volta a questão da aversão ao erro. Né? Quando já a startup ela já tem essa premissa de ir experimentando caminhos. Sim. Né? Definitivamente. Né? De aprender com erro. Então, um ponto interessante aqui, que não necessariamente precisa vir de uma aceleração. O fato de resolver uma dor específica, por mais que entre num contrato direto, uma grande corporação como uma startup, naturalmente esse contato ele já gera uma transformação.
já faz da startup um agente transformador. Como eu falei, trabalhamos com um dos nossos clientes, os nossos primeiros clientes, que ele fala assim, putz, quando é que vocês vão ter isso aqui? Bom, a gente vai ter isso provavelmente em 2 ou 3 ciclos. Que? Me dá data! Eu preciso de data! Jéssica, por favor, tá ouvindo isso, ela vai dar risada. Não vou te dar data. Porque é o seguinte, a gente vai colocar uma versão no ar, primária. Ela não é a ideal, a gente sabe disso. Depois que a gente botou no ar, você vai dar feedbacks pra gente sobre se aquilo é adequado ou não pra você. E o que a gente pode melhorar. Quando esse processo ele tá no começo, ele choca. Choca muito. Porque as pessoas são orientadas a cronograma, a prazo, a entregas, a metas. E a startup vem num outro conceito. De experimentação, de MVP, melhoria contínua, etc. Quando você ganha a confiança da corporação ou daquela área de negócio, aquilo fica natural. E é muito mais fácil a própria área de negócio reverberar para dentro. Não foi um curso. Não é um mini talk explicando o que é metodologia ágil. Foi a prática, foi a dor, o dia a dia. O olhar e falar, putz, eu vou acreditar nessa galera? Será? Porra, deu certo. É verdade, às vezes até esquece. Não, nunca, né? Sério, lá atrás, né? Eu fiquei com o pé atrás. Legal, mas é legal revisitar isso. E faz parte da startup, é do papel da startup. É difícil fazer isso, mas é papel da startup tentar entender o cenário inicial, mapear isso para depois fazer um comparativo. Porque a empresa não vai fazer isso. Então, cabe à startup mostrar como era, o que aconteceu e como evoluiu. Legal. Porque você ajuda, você abre a mente das pessoas dentro da corporação. Não, e até para outras coisas, para as novas POCs, para outros exercícios. Boa isso, inclusive, né? a gente aprendeu isso no meio do caminho. Os nossos primeiros clientes, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de falar qual que é a nossa eficiência. Sabe por quê? Porque quem contratou a gente não está mais na operação ou já foi para outras áreas. E aí a gente perdeu a oportunidade de comparar. Track record, né? Hoje a gente faz bem importante. ações de assessoria de imprensa em que, às vezes, a gente não tem um número preciso para a gente poder mostrar por quê. Já se tornou natural do processo. Não, sem vocês, existiu sem vocês? Como assim não? Entendeu? E a gente entendeu que na entrada é muito importante tirar uma fotografia. É muito importante. Ajudem as startups, inclusive, que se não tiverem essa maturidade, a fazerem essa fotografia. Bem legal. Porque ajuda os dois lados. A depois justificar o porquê da startup também entrou, porquê que foi colocado, foi feita aquela aposta. É muito importante isso. Muito bacana, é verdade. E é esse ambiente colaborativo, né, que promove realmente essa troca de conhecimentos, essa troca de culturas. E aí vai acontecendo. É muito legal. Então, é um agente transformador. Uma startup, ela entra com esse papel, ela aprende, ela leva e ela... É isso, ela tem que incomodar. Mas dá certo. Agora, Adalberto, você contou 3 cases aí fantásticos. Eu queria que você comentasse também um pouquinho dos aprendizados que você teve com seus erros. Quer saber dos fracassos? Isso, ajoelha no milho. Bom, eu tô aqui hoje por um erro muito claro. Um fracasso enorme. O que foi? Que marcaram eu não virei jogador de basquete. É um fracasso. É um fracasso enorme. Não virei jogador de tênis, não virei jogador de rugby. E eu me esforcei, tá? Só pra quem não tá vendo, o Adalberto não tem mais de 2 metros, tá? Pra ser jogador de basquete. Não tem 1,90 m e tanto. Não tem. Isso foi um dos metadados que influenciaram no não sucesso disso. Fracasso é todo dia. Acho que o fato de eu não lidar com as coisas como fracasso, e sim como aprendizado e um trabalho contínuo, é o que faz a gente ter essa resiliência. Participei de uma pesquisa de um pós-doutorando, onde ele queria entender a cabeça dos empreendedores lidando com cenários incertos de forma constante. Como que você faz? O que vem na sua cabeça? Eu falei, cara, bullying a infância inteira. Meus pais sempre foram muito dedicados, deu a oportunidade de a gente ter educação, tudo, mas não tinha uma perspectiva de que ia ser milionário, de ser rico. Vim de Diadema. Então, a perspectiva ali trabalha, melhora para sair daqui. Então, esse era seu drive, né? Esse era o seu drive. Minha mãe foi sacoleira. Eu lembro dela grávida, comigo do lado, vendendo lingerie pelo bairro. Meu pai também tem o empreendimento dele. Eu sempre vi as coisas muito no cenário de incerteza e tentativa. Vem natural. De luta, né? De luta, que nada vem de graça, que nada vem na boa. Isso é bom, isso é importante de startup também, né? Que nada vem na boa. Acho que o mais bacana de comentar sobre isso é que empreender, resiliência, é desde quem vende marmitinha fit no WhatsApp, que não tô falando nem de aplicativo, no WhatsApp,
até de fato uma pessoa que é de uma grande corporação, que um dia foi uma startup, etc. Todo mundo vive em cenário de incerteza. Agora, acho que é mais difícil para quem vende em cenários muito confortáveis tentar entrar no cenário de incerteza. E aí eu não sei te responder também. Um dia você fala com alguém que vive de herança e pergunte para ele como é que é empreender. Mas você tocou num ponto muito legal. Ontem eu estava escutando um podcast que estava comentando o livro do Nassim Taleb, de Antifrágil. E aí ele coloca essa imagem que a empresa grande, ela é frágil. Qualquer situação, qualquer mudança brusca, flutuação da econômica, bota a empresa em polvorosa. Agora, a startup, ela se fortalece por meio das dificuldades, se fortalece com o problema, e isso vai levando ela a um crescimento, né? E você está trazendo isso aí para o âmbito pessoal, que aí é relevante para todos, inclusive colaboradores de empresas, startups, aí por diante, que é transformar esses atritos em oportunidade de desenvolvimento, de crescimento e aprendizado. Eu não costumo falar sobre livros que eu leio, e eu não leio livros de tecnologia e de negócio. Já vivo isso todo dia, tudo bem que eu poderia me especializar mais, mas tem hora que cansa, né? Eu vou desenhar e vou ler algumas coisas diferentes. E eu tô terminando a biografia do Churchill. Não sou entusiasta do Churchill, tá? Mas é interessante se aprofundar e entender de história. E tem uma coisa, vou tentar parafrasear ele aqui muito rapidamente. Nunca desperdice uma boa crise. E é isso. Só que em vez de pensar nisso de forma pontual, esperar uma guerra mundial pra você chamar de crise é todo dia. Só que aí chega um ponto que você para de chamar de crise. Aquilo faz parte do DNA. Você começa a chamar de Brasil. Você começa a chamar de bom dia. Você vai bom dia, Brasil. Mas é interessante você falar isso, sabe por quê? Eu não sei qual a percepção de outras pessoas, eu vou dar a minha. Tá aí, tem um governo, vira outro, o câmbio vai subir, vai descer. Sempre tem muito problema pra você resolver no Brasil, cara. É super florido pra você. Mas essas coisas não impactam no meu humor ou na minha decisão. Sim. Porque Isso é isso legal. pra mim, eu já sempre tô esperando o pior cenário possível, cara. A gente vai entrar agora numa rodada nova de investimento. Pior momento pra falar de investimento. Ninguém tá investindo. Isso é um senso generalizado, tá? Generalista, na verdade. Existe sim, eu acho que fundos olhando especificamente para startups que estão com saudabilidade financeira, tem um projeto muito claro, etc. Já geram receita, né? Que eu acho que esse é o grande X da questão. Exatamente. Então, eu fui obrigado a gerar receita. Eu fui obrigado a pensar nisso porque eu não tinha caixa. Hoje, eu estou muito mais confortável para virar para um fundo de grande porte, para eles e falar assim, então, vem aqui porque aqui é sucesso, entendeu? É diferente de você chegar e falar, putz, preciso desse dinheiro porque eu tô com um buraco enorme, tô com não sei... Não, porque isso eu já faço todo dia, cara. Eu toco terror com os nossos gestores lá, falo, cara, ferrou, amanhã não tem dinheiro pra pagar ninguém, o que a gente vai fazer? O cara, calma, cara, não tá assim não. Eu falei, tudo bem, mas finge que tá, vamos lá. Boa. Muito bem. Para finalizar aqui, né, nosso super podcast, só para a gente pegar um gancho de mindset de inovação. Onde você acha que uma pessoa, dentro de uma corporação, dentro de uma startup, ela pode se ancorar para sempre ser inovadora? Ó. Onde ela pode se ancorar? Tem um bom gestor, cara. Acho que não existe empresa sem pessoas, certo? Começa por aí. E as pessoas que estão na base da pirâmide, no dia a dia, que normalmente são as que enxergam as oportunidades, elas precisam confiar nas pessoas que estão imediatamente ou dentro da pirâmide, da hierarquia, estão acima delas. Então, a postura. Eu sou CEO de uma empresa de 21 pessoas. É nada em relação a uma grande corporação. Mas as minhas atitudes, a minha postura reflete imediatamente até a ponta operacional, mais operacional que a gente tem. E isso não acho que seja diferente em grandes corporações. Então é a forma como é a postura, o que fala, como reflete. Isso serve para tudo. Você não precisa ser uma celebridade. Você já é uma celebridade dentro da sua empresa. Então é importante ter esse peso, essa responsabilidade em todas as camadas de hierarquia. É isso que vai dar confiança para que você empodere a pessoa a querer se abrir, querer conversar, porque às vezes começa disso. Pode ser que as iniciativas mais claras de inovação, elas partam do conforto, da segurança da pessoa em se abrir e falar, cara, já parou pra pensar se a gente mudasse a capa para verde em vez de azul? Não ia ser melhor? Mas se não existe essa abertura, é algo que
Vai minando a vontade da pessoa ser É um inovadora. bom né? jeito de falar. Eu ia usar um termo muito ruim aqui, mas eu prefiro ir nesse caminho. Bacana. Para você, considerações finais dessa nossa jornada. Não, aqui do super Mindset. agradecer. Acho foi super bacana. Obrigada, Adalberto. Acho que tem uma... Pô, a gente tem que pensar nisso, né? No engajamento das pessoas, no conforto. A gente fala muito em não é conforto psicológico, em acolhimento, né, das opiniões de tudo, de como que essa informação chega em todo lugar e todo mundo tem abertura para dizer. Acho que você está falando algumas coisas bem importantes para a gente aqui no processo que a gente está, justamente nisso de incubação, de tentar trazer startups para ajudar a gente no nosso negócio. Você deu muitas dicas super importantes. Muito obrigada. Achei bem bacana. Nog, considerações? Adalberto, agradecer aí o aprendizado, a troca de ideias. Eu acho que essa mensagem final que você colocou, eu acho extremamente relevante, né? A gente pensar como a gente encara as situações de atrito, de dificuldade e transforma isso em combustível para que a gente possa criar, para que a gente possa inovar, para que a gente possa... E é interessante, né? Porque muitas vezes a gente quer o momento perfeito para tentar coisas novas. E, na verdade, o que leva a gente a inovar, a trabalhar de forma diferente, é justamente a crise, né? Que você colocou aí a situação de Churchill. Mas E eu acho que ela é bem pertinente. E muda a forma como a gente encara as crises, muda a forma como a gente encara a dificuldade. Então, achei fantástico aí. Muito obrigado. E é legal que a gente traz isso pra vida pessoal também, tá? Então, eu não tô falando aqui em âmbito único e exclusivamente profissional. A minha vida eu lido dessa forma. Pode estar caindo o mundo. Tô tentando ver, mas eu pelo menos aprendi isso aqui. Não tem como separar, né? Ninguém é uma pessoa, outra pessoa. Tudo Joseph muito Klimber, junto. né? Ele nunca desiste. Você entrega idade, hein, cara? Corta. Mas é uma boa referência de resiliência, né? Eu sempre falo, tem uma frase célebre minha. Ego trip. A diferença do teimoso e do resiliente é que o resiliente foi o bem-sucedido, porque até ele não ser bem-sucedido, ele é teimoso. Fica a reflexão. Então a diferença entre o resiliente e o teimoso é que o teimoso desistiu. Então só ficou a teimosia e o resiliente conseguiu. Então não é não desistir. Eu não desisto. Quem falar parabéns pra você, você é teimoso. Teimoso, exato. Então o teimoso nunca desiste para se tornar um resiliente. Boa. Gente, muito obrigado por esse episódio. A gente começou com o pé direito aqui o Stormia Talks. E se você gostou desse episódio, quer saber mais sobre inovação, faça que nem eu faço. Eu sou assíduo de podcasts e se eu gosto do podcast, já façam minha inscrição no canal, seja no YouTube, seja no Spotify, no Apple Podcasts, para nunca perder as novidades, porque no mar de informações que a gente tem hoje, você acaba se perdendo nas inscrições e o que entra de novidade. Então fica a minha dica aqui para você. Gostou de inovação? Quer saber mais sobre inovação? Acesse o Spotify ou o YouTube ou o seu canal favorito e se inscreva no Stormia Talks e até a próxima.